atenção sobre nossos auxílios o tempo todo. Isso foi muito importante para nós seguir e conseguir fazer uma palestra bem montada. Faço parte da torcida há alguns bons anos, não mais frequentemente, mas eu ainda faço parte. Como advogada, eu atuo diariamente na defesa de direitos fundamentais, principalmente. Façam a vida de vocês, sejam independentes, procurem se profissionalizar, procurem fazer a vida de vocês, procurem ser independentes, procurem não depender do homem. Que historicamente não foi pensado para nós, mas que hoje também é nosso. Por trabalhar com diversas situações de violência e por verificar que diversas mulheres vivem um ciclo de violência e sequer têm consciência disso, que eu ressalto a importância de eventos como esse. Eu gostaria de dizer também que não temos como falar em sociedade justa, igualitária, em democracia, num momento, num local, numa situação onde as mulheres são tratadas como seres inferiores e não como sujeitos de direito. Não nos orgulha estar aqui falando sobre esse tipo de assunto, mas dada toda a situação, e ressalto, hoje faltam 24 mulheres aqui nessa plateia. 24 mulheres que tiveram as suas vidas ceifadas neste ano no Rio Grande do Sul pelo simples fato de serem mulheres. Sabrina, na tua visão, existe um ou mais de um fator de risco que leva ao feminicídio? Sim, existem vários, até porque o feminicídio ele é o ponto final, né? Ele é o ápice de uma escalada de violência que começa bem antes de dar sinais. Desde o que está incluído historicamente na sociedade, essa sensação de posse que o homem tem sobre a mulher. Muitas vezes a mulher não consegue sair do relacionamento por dependência emocional, por dependência financeira, não consegue depor, não consegue denunciar o agressor, e isso faz com que a vítima fique nas mãos do agressor. E aí, então, ele chegue ao ponto final, que é o feminicídio. Mari, quais são os números mais recentes do feminicídio no Brasil? No Brasil, os números mais recentes, o que eu gosto de trazer, porque 2026 ainda não se encerrou, foi o número que nós tivemos de feminicídios em 2025, alcançando a nível de Brasil cerca de 1.400 feminicídios consumados. É o maior número desde os últimos 10 anos, desde a vigência da primeira lei do feminicídio. Houve uma crescente significativa no número de mortes contra a mulher por serem mulheres, e em 2025 tivemos o maior número. Já a nível Rio Grande do Sul, em 2025 tivemos um número de 80 feminicídios consumados, tentados ultrapassou ali o número de 200, e em 2026 nós temos até o momento 24 mortes. E a lei no feminicídio no Brasil, ela tem sido eficaz? Sozinha não. Sozinha a lei do feminicídio, ela não funciona, e a maior prova disso é justamente o aumento significativo desde o implemento da lei. Por que eu digo que ela não funciona? E talvez isso contrarie muita gente, porque nós temos o pensamento, muitos têm o pensamento aqui no Brasil de que a punição por si só, a reprimenda, ela é o suficiente para evitar o feminicídio, para evitar a violência doméstica contra a mulher, quando na verdade não. Né? O índice de reincidência no Brasil é absurdo. Muitos dos presos por crimes de violência doméstica já tiveram passagem pelo tipo de delito. E nós entendemos, eu particularmente entendo, que a educação é o que funciona. Então, a lei por si só, ela não vai ter um resultado significativo. O que nós precisamos é investir na educação, investir nas bases, como eu diria. Carol, como a educação pode ajudar a prevenir uma violência de gênero? Primeiramente, quebrando algumas crenças. Muitas crianças crescem achando que homem não pode chorar e que mulher precisa obedecer os homens para não criar nenhum tipo de conflito. Eles aprendem esses vínculos em casa e acham que isso é o normal. E a educação tem esse poder nas mãos, né, de ensinar para essas crianças que isso não precisa ser o normal, que a gente sempre precisa respeitar as outras pessoas, né, e desconstruir essa ideia, ensinando também para eles habilidades sociais, como a comunicação não violenta e respeitar as pessoas independente do gênero.
Bianca, como é que tu te sente hoje sendo a única mulher na banda da Popular? É uma honra fazer parte da banda. Não foi uma coisa que eu busquei, né? Foi um acaso, né? Eu não sabia que eu sabia tocar também. Ninguém me ensinou. Eu fui pegando escutando, né? Sou boa de ouvido. E daí, tipo, foi lá naquele jogo contra o Ipiranga, 2 anos atrás, que o público era mulheres e crianças e idosos. Eu tinha tocado algumas vezes nos instrumentos do núcleo, né? Mas foram pouquíssimas vezes, assim, o que eu ouvia, outros que tocavam, né? Eu ia lá e tentava fazer, né? E lá naquele jogo contra o Ipiranga surgiu a oportunidade, né? De mulheres tocar, né? A gente juntou bastante mulheres, eram mais de 10 mulheres que tocavam de tudo, todos os instrumentos que a gente tem, tinha mulheres que tocavam. Tinha mulheres que tocavam murga, tinha mulheres que tocavam caixa, tinha bastante mulheres que tocavam caixa, que é o que eu toco, né? E tinha sopro, mulheres que tocavam sopro. E a gente nem sabia, né, que tinha tantas mulheres que tocavam alguma coisa, né? A gente reuniu e teve um dia de ensaio. Todas foram muito bem, tocamos várias músicas da torcida que acho que para elas também nem imaginavam que saberiam que ia sair alguma coisa, né? E nisso eu fui ficando, né? Surgiu a oportunidade de entrar para a banda oficial, né, da Popular. E aí eu fui lá. Me arrisquei com medo, né? Vários os guris ali, tudo na volta, né? E aí aquela coisa de será que vão ficar me excluindo? Será que vão me enturmar? Como é que vai ser, né? Foi um sentimento meio tenso, assim. Mas até que foi de boa. Foi de boa, fui me entrosando com o tempo. Hoje em dia eu falo bem de boa, assim, com os guris. Também me falam super de boa comigo. Hoje em dia eu tô bem de boa. E como é que é pra ti, assim, sentimento. saber que tu inspira outras meninas e elas te vendo saberem que daqui a pouco tem a oportunidade também de estarem junto contigo, ou daqui a pouco ocupando o mesmo espaço que tu? É bem estranho, assim, tipo, eu nunca me vi, né, tipo, alguém passar por mim e me reconhecer por eu tocar, né, na banda, sendo a única mulher. No início lá teve mais umas 4 ou 5 gurias que entraram junto, né, tocaram um tempo assim, e acho que por questão de rotina, né, não foram ficando, né, ficou mais eu ali. E em relação ao sentimento, né, é bem inexplicável, assim, tipo, não me vi, assim, as gurias que me conhecem, né, que estão sempre ali junto comigo, me elogiando, me parabenizando. Eu, às vezes, fico meio com vergonha, né? Não era acostumada assim, né? E, na verdade, não acostuma, né? A gente sempre fica meio assim, né? Tá, mas espera aí. Eu toco e ela tá, né? Me conhece por conta disso. Mas é isso, né? Meio bem inexplicável. Daisy, como é que foi pra ti idealizar esse projeto? Então, eu tava num jogo, uns 2 jogos atrás. Eu tava na arquibancada, tava todo mundo cantando, início de segundo tempo. E, de repente, eu olhei no meu contexto todo da minha volta, tinha somente mulheres. Só estavam mulheres ali. E aquilo me despertou algo assim, tipo, por que a torcida não pode fazer uma palestra? Por que a torcida não pode começar a fazer um projeto social? E a gente não pode começar a falar sobre feminicídio, que tá em alta, tá acontecendo de forma gigantesca. E a partir dali eu comecei a conversar com a Zotti, né? Mandei uma mensagem pra Zotti depois que eu saí dali, conversei com a liderança, chamei o Abraão, e a partir dali a gente começou a contextualizar esse projeto, tipo, de chamar todas as torcidas, de chamar as sócias do clube. A gente entrou em contato com o museu, foi um passo, eu acho, para nós bem importante, do museu abraçar, abrir esse espaço para a torcida, porque, cara, é muito difícil a gente conseguir que a torcida tenha essa ligação de clube e torcida, assim, dentro, sabe? Com pautas importantes, com falas importantes. E aí começamos a captar pessoas, né?
Basicamente, as meninas que palestraram hoje vivem a torcida, algumas são torcedoras desde que eram crianças, enfim. E fomos montando e cada um encaixou, a gente pensou em todos os contextos, né, do que a gente poderia fazer no dia. Acho que foi muito bom, na minha visão foi perfeito, assim. E hoje, assim, eu tava observando, vi muitas crianças, né, e falei isso pra Bianca também. Como que tu te sente como mulher, como mãe também, ver essas crianças com esse olhar pra vocês e entenderem que daqui a pouco elas também podem ocupar os mesmos espaços que vocês? Isso é muito importante, né, porque cada vez mais a gente vê crianças estando no setor ali com a gente. Então, assim, a gente precisa, volto a falar, a gente precisa ter essa visão de que esse espaço, ele está sendo construído por nós hoje, vai ser deixado para eles. Então a gente não pode... A gente tem uma visão de torcida hoje e eles vão ter essa visão também. Então a gente precisa mudar um pouco essa visão, no meu pensamento, né? Então, tipo assim, eu não quero deixar para os meus filhos que eu só brigo. Vamos ser realistas, eu não quero deixar pro meu filho que torcida organizada só tem que roubar boné e brigar. Não, eu quero deixar pro meu filho que ele tem que estar no estádio, que ele tem que estar apoiando, que ele tem que amar o clube acima de qualquer coisa e implantar projeto social, porque tem, cara, as crianças elas adoram, os olhos das crianças entrando dentro do Beira-Rio é surreal. É magnífico tu olhar uma criança pequenininha entrando ali, tipo, aonde que eu tô? E é isso.